difícil é escolher um de tantos que a gente tem, né? Um exemplo real, um exemplo vivo é aqui, ó. A gente está do lado da nossa casa, apesar de ser 10 hectares de produção, a gente está do lado do nosso lar e já está bombando de alimentação em volta da cidade. E não só isso, a gente tem um ambiente, olha que ambiente gostoso. É claro, hoje não tem um dia de sol intenso, mas a gente observa que tem um clima mais estagnado, mais fechado. Isso é muito bom. Observe um dia de calor, você ou no meio de um solzão ou no local com árvores. Qual que é o melhor, né? Então aí já está um benefício da gente poder viver no campo. Ter um contato maior com a natureza, tá sentindo essas soluções, esses benefícios que a natureza dá. Outro é isso, ó, a gente tem um pequeno pedacinho de terra em volta de casa, pode estar aproveitando para ter um entretenimento, uma horta, para estar se alimentando ou até para estar vendendo esse produto. Então a gente tem poucos canteirinhos aqui em volta de casa e consegue essa abundância de alimento. Pra você ter uma noção, um canteirinho aqui, ó, de espinafre de 40, 50 metros, a gente consegue por semana tirar uns 120 massinhos desse aqui. Isso para comercializar. Para se alimentar, a gente nem calcula o que tira, porque só tira e sempre tem. Mas a gente sempre tem que estar focando o quê? Se a gente quer viver no campo e ter os benefícios do campo, a gente tem que ser ético com o nosso terreno. A gente tem que ser um ser que valoriza o que a terra está dando. Porque é igual uma relação humana. Se você só explora uma pessoa, se você só quer tirar de uma pessoa, essa relação não vai dar certo. Seja amizade profissional, relacionamento, enfim. E com a planta é a mesma coisa. Por isso a gente olha os nossos cultivos, a gente sempre analisa cultivo comercial e adubação verde, capim. Por quê? Porque eu quero cultivo, quero tirar da terra, quero e quero tirar muito. Mas para a gente ter os benefícios do campo, a gente precisa devolver para ela também. Uma relação justa. Eu colho de você, mas dou para você também e dou em dobro para sempre a gente estar tendo. Porque senão a gente começa a colher os malefícios do campo. Se a gente quer viver no campo sem seguir as biotecnologias, sem seguir os princípios da agricultura sintrópica, a gente começa a ter muito custo no nosso plantio. Que custo, Felipe? Excesso de irrigação, excesso de adubação, excesso de capina, perca de produto, replantio. Isso aumenta demais os insumos que a gente compra e no fim às vezes a conta acaba não batendo. E outra, eu compro alguma coisa ou outra no mercado? Compro, porque tem plantas que eu não consigo produzir aqui por causa do clima. É uma fruta que meus filhos gostam, mas a questão de você poder se alimentar só do que você tem na tua terra. Isso é muito bom. Por quê? Aconteça o que acontecer, a gente tem soberania, tem independência. Explodiu os preços, a inflação foi lá em cima. Deu um pane elétrico. A gente sabe que já aconteceu, baixou os estoques de produto por causa de uma pandemia. Aqui não tem esse problema. Talvez a gente não vai ter uma melancia para comprar, mas a gente tá bombando de alimento. Mirtilo, é framboesa, é kiwi. E por isso também, pessoal, não adianta viver só no campo, né? A gente tem que viver no campo, mas, de novo, para colher todos os benefícios do campo, a gente tem que saber lidar com o campo, que é o quê? Praticar diversidade. Não vou plantar aqui só espinafre, para ter só espinafre e começar meu solo a se degradar porque ele só está sendo explorado pelo espinafre. Eu vou ter espinafre, eu vou ter couve-queio, eu vou ter alho poró, eu vou ter inhame, eu vou ter amora para colher, limão cravo, uva japão para utilizar a uva para medicina ou a madeira para as nossas construções, araucária para a gente ter pinhão. Então isso é muito importante, focar na diversidade e não qualquer tipo de diversidade, uma diversidade que vai no teu terreno. Por quê? Porque daí todo mês você está colhendo uma coisa e teu organismo não vai comer só folhosa, não vai comer só tubérculo, ele vai ter folhosa, vai ter tubérculo, vai ter tempero, vai ter mini fruta, vai ter fruta, vai ter castanha. E quando a gente tem essa diversidade, além de ser um excelente quesito na hora de comercializar, é maravilhoso você chegar na tua cozinha e ver uma variedade gigantesca de alimento que você gerou. E isso também causa a questão de resiliência, que acaba não trazendo tantos custos para nós. Por que resiliência, Felipe? Como assim? Dá uma chuva de pedra, o meu pinheiro não para de produzir, certo? Deu uma chuva de pedra, a minha madeira continua se desenvolvendo. Deu um calor intenso que a hortaliça, o espinafre não gostou, mas a amora gosta.
Então, se você trabalhar com diversidade, você vai ter essa gama maior de produto que você não vai estar tendo problemas com as intempéries. Vai ter problema? Vai. Só que já vai ter uma solução atrás vindo, entendeu? E se você produz só espinafre, vamos supor, deu uma chuva de pedra, deu um sol intenso, acabou tudo. Acabou a abundância, vai aumentar o custo, não vai ter autossuficiência de alimentação, porque nem espinafre mais você tem. Então, essas questões, quando a gente vem para o campo, tem que ser todas analisadas. Não é só, eu estou largando a cidade. Não, você vai ter um custo menor de vida e não dizendo que você não possa ter uma entrada financeira boa. Você pode também ter uma entrada boa, mas o custo baixa automaticamente, porque a gente tem comida, a gente tem recurso para fazer um barracão, uma casa, um abrigo, enfim. Todas as necessidades básicas de sobrevivência a gente consegue tirar na natureza. É claro, se manejar dessa forma, se manejar ético, se manejar alimentando os ecossistemas. Assim ele dá um dobro. Então a gente sempre tem que pensar isso. A natureza dá tudo isso, Felipe? Dá, mas se você for generoso com ela. Porque pode acontecer o contrário também. Se você não for generoso com a terra, querer ficar explorando ela de maneira muito intensa, sem regenerar, aí vem o malefício por completo, que é o que a gente enxergou no passado, o êxodo rural, as pessoas saindo do campo. O campo é muito ruim. Isso aconteceu, né? A gente sabe há 30, 40, 50 anos. O campo é horrível. A imagem negativa sobre o campo. Por quê? Porque a gente não trabalhou em harmonia com a terra. E não é papo de doidão, é uma coisa lógica você alimentar o solo para o solo alimentar a planta. Se você tem um solo bem alimentado, não vem fungo, não vem bactéria, não vem inseto, você não tem problemas com a sua plantação. E aí é o paraíso, é o Éden, aí é muito fácil viver. É o mesmo caso aqui, ó. A gente está com esse espinafre sem irrigar há dias, a gente está sem capinar e está tendo todas essas colheitas consequentemente, espinafre, covequeio. Isso é impossível também, pessoal. Se você não engorda o solo, se você não cuida do solo, você nunca vai ter uma covequeio bonita, um espinafre bonito. Por quê? Porque aqui é muita planta, é muito consumo. Mas para ter muito consumo de nutrientes, você precisa ter muito recurso no solo. E só tem um jeito de ter muito recurso no solo, não colocando só na época do plantio, sempre está alimentando. Porque você não está sempre tirando couve, sempre tirando espinafre, e você não quer sempre colher da tua horta? Claro, Felipe, é isso que eu quero. Então foca no solo, porque aí você sempre vai ter alimento, você sempre vai reduzir teus custos e você sempre vai aumentar os seus ganhos. Então trabalhar com a natureza é muito bom. Vamos dar uma andadinha aqui para analisar a abundância que a gente tem num pedacinho comparado com 10 hectares. Né? Aqui a gente está com o cultivo de espinafre, de couve. Olha que lindo esse limão florindo. Outro benefício ecológico, pessoal. A gente pensa que é só planta. Chácara é só planta. Trabalhou com diversidade. Olha os passarinhos, que maravilha. Esses camaradas, eles não cantam só. Eles pegam lagartos, eles têm vários fatores ambientais positivos aqui dentro. É muito importante ter eles. E a galera não fica comprando esterco de galinha, esterco de gado para pôr na horta? Pode comprar, sem problema nenhum. Mas aquele passarinho, você acha que ele não está fazendo isso aqui para mim? E de forma muito mais natural. Ui, Felipe, que nojo, a natureza é isso, reciclagem. Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. E a gente tem que fazer essa transformação, transformar em alimentação, porque daí a gente tem abundância no campo. Então é importantíssimo seguir essas condutas. Plantas lá em cima, planta no médio, no baixo, no rasteiro. Porque aí sim a gente otimiza tudo o que a gente pode ter do campo. Com mais abundância, com mais regeneração, e as coisas vão acontecendo. E também sempre lembrar, pessoal, não ficar iludido com produtos difíceis, produtos caros do mercado, porque às vezes a gente, nossa, isso é muito caro no mercado, eu quero ter isso. Mas às vezes realmente é muito caro porque é meio difícil. Não estou falando para você não investir nessas culturas, invista, mas pensa nas culturas resilientes, naquelas culturas que pega destaca, naquela couve que você pode tirar uma mudinha e plantar a mudinha, naquela amora que você tira um galho pode plantar um galho, porque isso aí vamos dizer assim, é o pulo de gato do produtor rural. Porque geralmente o produtor rural está querendo trazer coisa de fora, compra de fora e tudo isso aumenta o custo e torna a gente mais dependente da casa de semente, da casa de adubo, enfim. E se você olhar para a tua propriedade, analisar o que eu tenho aqui dentro, como pode ser aproveitado isso,
ir trabalhando com essas plantas que se auto-reproduzem ou são resilientes, são fáceis. Felipe, o que é a planta resiliente? Sabe aquela planta que você enxerga largada em qualquer terreno e ela está super bonita, produtiva? Isso é uma planta resiliente. Se você foca nelas, primeiro que você já vai ter muita autoestima. Nossa, eu sou um bom produtor, planta uma hortelã. Você pode ser qualquer pessoa, você vai se sentir um ótimo produtor. E outra que se torna mais barato. Depois você vai ganhando conhecimento, você vai arriscando em culturas mais difíceis. Isso eu falei, pessoal, tudo no ambiente, vamos dizer assim, pessoal. Agora vamos para o familiar, que é o que acho que mais me preenche. Como produtor, já é maravilhoso trabalhar nisso aqui, porque é muito fácil colher e colhe demais. Como pessoa, também é maravilhoso trabalhar no meio ambiente desse. Se eu quero me equilibrar, não tem dia que a gente tá meio estressadão, meio desanimadão, meio para baixo. Cara, para mim tem uma solução, é andar na natureza. Então só de andar num ambiente desse, fisicamente eu vou me sentir bem, ar puro, andando, se movimentando, mas espiritualmente é engrandecedor. A gente se sente repleto. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência comprova. A pessoa entra numa mata, entra debaixo de uma árvore, entra num ambiente verde, muda por completo até o batimento cardíaco, a frequência energética, isso foi tudo pesquisado. E agora família, nossa, eu enxergar meus 3 filhos, o desenvolvimento físico deles, a sabedoria com plantas, com animais, que eu talvez fui desenvolver com 16, 17 anos. Tenho que agradecer muito aos meus pais, porque já me introduziram no meio rural, fizeram eu ter esse gosto, né? Mas eu não fui criado dia a dia, de segunda a segunda, né? E meus filhos, analisando a criação deles de segunda a segunda, eles podem degustar um sol, degustar uma chuva, eles sabem qualquer planta que a gente está analisando aqui, eles sabem dizer uma por uma. Ah, Felipe, mas meu filho também, ele leu um livro, ele tem esse conhecimento. Mas eu não estou falando um conhecimento raso do nome da planta. Eles sabem do funcionamento da amora, eles sabem quando que vem esse fruto. E outra, a gente está permitindo que eles sobrevivem onde o Criador fez para a gente sobreviver, certo? Porque até em Gênesis lá, o Criador fez natureza ser humano, não fez concreto e ser humano. Então você poder dar essa permissão para você, para a tua roça, para os teus filhos e para os animais viverem dentro de uma agrofloresta é extremamente bom. E se tem um conselho para eu dar para você, comece a produzir seu próprio alimento, começa a tentar achar formas de vir para o meio rural. Tem até financiamentos, eu não tirei, mas tem até financiamentos para quebrar o paradigma. Felipe, eu não sei o que vai ser dos 3 primeiros anos. A gente consegue soluções. O que a gente precisa? É se harmonizar com a natureza, se reconectar, se aprofundar na matéria. Não enxergar uma árvore como uma árvore só. Analisar todos os benefícios dela. Ela resfria o ambiente, ela traz umidade, ela libera um monte de comida para fungo e bactéria no solo através da fotossíntese. Então se aprofundar na matéria da natureza, porque aí sim a gente consegue contemplar e valorizar ela. Agora olhar por cima, olhar esse capim e falar, nossa, que sujeira. Isso é uma visão humana muito vazia, egocêntrica, porque a gente tem uma necessidade, a gente é tão frágil que a gente tem uma necessidade de domesticar tudo. Então a gente tem que dominar tudo, nada pode estar fora do que eu estou olhando, entendeu? Mas isso é uma insegurança nossa de não saber conviver com o todo. É a mesma coisa da gente não querer se relacionar com pessoas diferentes. Eu sei que tem muitas pessoas negativas, mas a gente tem que estar se relacionando para ter esses conhecimentos novos. E se aprofundar. Quando que a gente começa a admirar uma pessoa? Quando a gente se aprofunda nela. Quando a gente descobre os segredos dela que tocam o teu coração. E a natureza é a mesma coisa. Vamos se aprofundar no funcionamento dela, que é impossível a gente não contemplar, não admirar. E a consequência de querer viver nela é automática. Assim como aconteceu conosco. Eu fui conhecendo a natureza teoricamente, e a minha vontade de vir morar se tornou prática, porque eu comecei a admirar ela. Falei, nossa, é tudo isso? Engrandece o ser, engrandece o físico. Dá para ter, não precisa ir para academia, é só começar a plantar algumas coisas. Não precisa ir na meditação, eu consigo aqui me equilibrar emocionalmente. Então, só desses fatores que a natureza traz, isso é um grande incentivo para a gente morar no campo. Então, vamos morar no campo, galera, mas não de qualquer jeito. Regenerando o solo, produzindo alimento de altíssimo valor nutricional, sendo ético com o Criador, conosco e com todos que estão nesse ecossistema. Senão também não faz sentido morar no campo, né?
o alimento que eu levo para minha mesa, o alimento que eu cozinho para minha família, vem do solo onde eu planto. A beterraba é um carro-chefe lá em casa. Por causa da sua cor, ela é muito aceita nas crianças, ela chama atenção e até tinta eu fabrico com essa beterraba aqui. Além disso, ela tem várias questões nutricionais maravilhosas. Ela é riquíssima em fibra, ela é riquíssima em ferro, que ajuda muito na saúde do sangue. Ela tem muitos antioxidantes e também ela dá muita energia. Eu uso esses caules para fazer farofa, eu uso a beterraba em si para fazer salada, para fazer suco, e isso chama muita atenção das crianças. Quando eu coloco um suco roxo em cima da mesa, ele vira festa. Então, quando a gente quer chamar a atenção da criança, a gente tem que entrar no mundo colorido deles, a gente tem que cativar a criança pelo alimento, trazendo eles para verem no solo o alimento desde pequenininho até crescer e virar um alimento grandão e ter cores vivas, cores que chamem a atenção deles na hora da mesa. Então a beterraba me ajuda muito na nutrição das minhas crianças, justamente por ela ser super versátil. Dá para fazer farofa com as folhas, dá para fazer salada, eu consigo fazer um suco e assim ela está todos os dias na mesa da minha família.